Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vasco anunciou aí agora pela manhã aí mais um reforço, terceiro reforço, contratado aí pelo Jorge Salgado. Anunciou aí o zagueiro equatoriano Luiz Cangá. Vamos falar tudo dessa contratação. Também vamos falar aí do atacante Raniel, do lateral esquerdo Edmar, que deve ser o novo reforço do Vasco, quarto reforço do Vasco anunciado. Quem sabe ainda hoje o Vasco deverá anunciar esse lateral. Também vamos falar da situação do Diego Souza e muito mais, e até mesmo Marcelo Alves, hein, pessoal? Será que o ex-zagueiro do Vasco vai voltar? Será que o Jorge Salgado quer corrigir o erro grotesco do Alexandre Pássaro? Vamos falar sobre isso agora, mas antes já sabe, já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de tudo que o Vasco vai fazer aí nessa temporada, pro ano aí de 2022, e você ficar sempre antenado e receber sempre as notícias fresquinhas do Vascão. Ativa o sininho aí para você não perder nada. Pessoal, o Vasco anunciou agora pela manhã a contratação do zagueiro equatoriano Luiz Cangá, jogador de 26 anos, chega com um contrato inicial de 3 meses. Se ele agradar aí ao técnico Zé Ricardo e jogar bem, tem a opção de renovação de contrato dele até o final da temporada de 2022, até o final do ano, né? O jogador aí com passagens pela seleção do Equador, também jogou na LDU de Quito e estava no Delfim do Equador. Chega aí com esse contrato mínimo, né? Pelo menos aqui para jogar o Campeonato Carioca, para ver se ele vai mostrar um bom futebol, né? É o famoso contrato de risco, né? O jogador jogar bem, obviamente, vai ter o seu contrato renovado e ele vai permanecer durante a temporada, né? Um jogador muito desconhecido, eu confesso que nunca vi falar desse jogador, até postei no meu outro canal, Expresso Vasco, lances desse zagueiro, vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá assistir alguns lances, alguns gols que ele fez com a camisa do Delfim. Jogador aí que com certeza deve ter uma bola aérea melhor do que os que a gente tinha, né? Do que o Ricardo Graça e o Leandro Castan, que estão de saída do Vasco. Ricardo Graça vai ser vendido para o futebol japonês, o Castan só Deus sabe o que ele vai fazer da vida dele, fato é de que ele não vai ser jogador do Vasco mais. E a gente torce para que dê certo essas contratações e ele se junta aí aos outros dois reforços anunciados já oficialmente pelo Vasco, o goleiro Thiago Rodrigues e também aí o volante Yuri. Muito boas contratações até esse momento, né? O Vasco contratou bons jogadores, jogadores pontuais que fizeram uma boa Série B com o CSA, apesar do CSA não ter conseguido acesso, mas foram destaques no clube alagoano e o Vasco foi lá, garimpou o mercado e trouxe eles para jogar no Vasco na próxima temporada. E a gente torce para que dê certo também essa situação do Luiz Cangá. Deixa aí nos comentários se te agradou essa contratação do jogador equatoriano. Pessoal, e o Vasco não para por aí, né? Além de anunciar esses 3 reforços, deve anunciar aí nas próximas horas ou talvez nos próximos dias aí a contratação do lateral esquerdo Edmar, jogador de 35 anos com passagens aí pelo Red Bull Bragantino, mais recentemente jogou também aqui no São Paulo e no Cruzeiro. O jogador está a um passo de ser atleta do Vasco. A gente trouxe essa informação alguns dias atrás aí e deve se confirmar. O Vasco tinha disputa aí do Botafogo na contratação desse jogador. É um nome que não me agrada pela alta idade dele, a idade já avançada. Um jogador que era um dos pontos falhos do Red Bull Bragantino, tanto que o Red Bull não renovou o seu contrato. O Red Bull que é um clube que tem como tendência a contratar jogadores jovens, jogadores de qualidade, e o Edmar já estava naquela primeira leva do Red Bull Bragantino. Quando ele saiu de São Paulo, já foi direto para o Red Bull, né, que estava começando a montar o elenco e por isso que ele ficou lá. Mas ele não é um jogador de alto nível, não é um jogador de alta qualidade, mas comparado com o que a gente tinha aí, que era o Zeca, ele é um pouquinho melhor, né, cara? E obviamente o titular, como eu já venho falando, deverá ser o garoto Riquelme. Também se especulou bastante aí a possível contratação do lateral esquerdo Bruno Cortez, né, que saiu do Grêmio, está sem time, que postou nas suas redes sociais viajando para o Rio de Janeiro e já está seguindo o Vasco, né, cara? Isso já é um indício que ele pode fechar com o clube. Todos esses jogadores aí já estavam seguindo o Vasco, foram contratados aí pela diretoria do Vasco. Quem é o jogador que deve fechar com o Vasco é o zagueiro Anderson Conceição, ex-jogador do Cuiabá, que está lá no Canadá aprimorando a sua parte física, e o Vasco já sondou, tenta contratar esse atleta. As informações que chegam é que o Vasco está muito perto de contratar também esse zagueiro. E um outro zagueiro velho conhecido do torcedor vascaíno que foi especulado aí para voltar para o Vasco é o zagueiro Marcelo Alves. O presidente Jorge Salgado parece que deu interesse em trazer novamente esse zagueiro para o Vasco, né? Meio que corrigindo um grande erro, erro gravíssimo que foi feito aí pelo Alexandre Pássaro ao mandar o Marcelo Alves embora e trazer o zagueiro Hernando, né? Um zagueiro aposentado, dispensou um jovem valor, brecou a carreira do atleta porque ele foi pro Vitória. Vitória caiu para a Série C. Marcelo Alves poderia ter evoluído muito mais jogando com a camisa do Vasco do que, então, obviamente, jogando no Vitória ao lado do Wallace, né, cara? Que é aquele mesmo que jogou no Flamengo. Ele não conseguiu
conseguiu jogar bem no Vitória e agora pode, quem sabe, retornar ao Vasco. O torcedor vascaíno espera que tenha alguma novidade. Assim que tiver, vamos trazer aqui no canal para você ficar sempre bem informado. Ontem também surgiu uma informação muito forte que o Vasco tem um interesse aí na contratação do atacante Raniel. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco tenta fechar com esse jogador, né, que está no Santos, jogador aí que já passou pelo Cruzeiro, pelo São Paulo e está atualmente no Santos. O Vasco tenta contratar esse jogador, mas o Santos teria que pagar parte dos salários do atleta para ele poder vir para Colina. O que me deixa assustado nessa possível contratação é o grande número de lesões desse atleta, né? O jogador é de vidro, é tipo o Benítez, né, cara? Joga duas, fica 10, 15 fora. É mais ou menos que o Raniel é assim, né, cara? Por isso que ele não deu certo tanto no Cruzeiro e também no São Paulo. No Cruzeiro surgiu como uma grande promessa, era titular do Cruzeiro, fazia muitos gols e o São Paulo logo contratou ele. No São Paulo ele conviveu muito com as lesões e foi meio que moeda de troca com o Santos aí pelo Vitor Bueno, né? E esses dois clubes trocaram os jogadores e ele não foi nada bem com a camisa do Santos e pode parar no Vasco aí. Eu acho que é uma contratação bem arriscada, mas o jogador ainda é jovem, né? Vamos esperar, ver se vai dar certo aí essa contratação. O Raniel, se eu não me engano, tem 24 anos, 23 ou 24 anos. Jogador aí jovem, mas que já tem um grande histórico aí de lesões. E o torcedor vascaíno também fica esperançoso quanto à situação do Diego Souza. Até agora não houve nenhum avanço, somente que o jogador está de férias e não tem nenhuma proposta ainda oficial do Vasco, né? Segundo o seu empresário. A gente espera aí que tenha novidades nos próximos dias. Muitas pessoas falam que o Vasco já enviou uma proposta de 2 anos de contrato com o Diego Souza, que ele vai vir para o Vasco. Ainda não tem nada certo. A gente não sabe se ele vai fechar com o Vasco ou não. Vou repetir mais uma vez, o Diego Souza já deu chapéu no Vasco inúmeras vezes. Não ficaria surpreso se ele aparecesse no Sport, se ele aparecesse novamente no Botafogo, no Fluminense, né? O Fluminense está contratando uma velharada que só. Não duvido ele aparecer lá. Mas vamos ver aí se o Vasco vai ter força para fechar com o Diego Souza e se ele quer jogar no Vasco, né? Isso é o principal, é o jogador querer. Porque o torcedor vascaíno, lógico, quer ver ele novamente no Vasco. Eu tenho certeza que o Zé Ricardo dá o aval para o Vasco contratar ele sim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis. Ótimo final de semana aí. Você quer aprender agora como essas pessoas mudaram de vida e estão viajando pelo mundo somente apostando no seu clube do coração e também em outros times de futebol? Você vai aprender aí todas as técnicas com trade esportivo. E esse cara aqui, ele vai te ensinar tudo a partir de agora. Primeiro link aí na descrição, uma baita dica, confere lá para você mudar a história da sua vida e a sua história financeiramente.